Para continuar nosso estudo do volume das figuras tridimensionais, nós vamos precisar de um resultado chamado princípio de Cavalieri, que diz que se todo plano paralelo a um plano dado intersecta dois sólidos, gerando figuras de mesma área, então os sólidos têm o mesmo volume. Nós podemos ver isso, por exemplo, nessa pilha de moedas. Então, a primeira pilha é como se fosse um cilindro e a segunda moeda é como se fosse um cilindro entortado. Só que se eu pegar e passar planos, passando por várias partes aqui, um plano paralelo à mesa, por exemplo, nessa parte, ou passando um outro plano nessa parte aqui, sempre a intersecção do plano com a figura vai ser uma moeda. Então vai ser sempre a intersecção em cada plano vai ser igual. Então isso quer dizer que essas duas pilhas de moeda têm o mesmo volume. Outro exemplo é dado aqui na animação, em que eu tenho um cone e no caso eu entorto ele em várias fatias. E então, como sempre o plano que está se movendo determina sempre uma figura de mesma área, então isso quer dizer que a figura, por mais que eu deforme ela, continua tendo o mesmo volume do cone original. Sólidos oblíquos, então, como por exemplo prismas e cilindros, pelo princípio de Cavalieri, então eles têm o mesmo volume dos seus análogos retos de mesma base e altura. Isso porque, se eu passar um plano em cada altura, eu vou ter sempre uma figura com a mesma área. Então, no caso, o volume é calculado da mesma forma, área da base vezes a altura. A diferença agora é que, diferente das figuras do prisma e cilindro retos, a altura não corresponde mais a uma das arestas laterais. A pirâmide, então, é uma figura em que as arestas laterais ligam os vértices da base. Então, por exemplo, aqui esse hexágono aqui, então eu pego os vértices aqui e faço segmentos ligando os vértices da base a um outro ponto especial que eu chamo de vértice da pirâmide. Então eu pego cada um dos vértices da base e vou ligando até lá em cima. O volume da pirâmide é equivalente a 1/3 do volume do prisma de mesma base e altura. Então, só para dar uma ideia de por que isso vale, então, se eu pegar um cubo, por exemplo, eu consigo decompor ele em 3 pirâmides iguais de base quadrangular. Então, esse seria uma evidência de que o volume da pirâmide, então quadrangular, seria 1/3 do volume do prisma, de mesma base. O cone pode ser visto como uma pirâmide de base circular, da mesma forma como o cilindro podia ser visto como um prisma de base circular. Então, o volume é como o volume do prisma é a área da base vezes a altura dividido por 3, só agora a gente sabe que a base é um círculo, então a gente pode escrever a fórmula πr² dividido por 3. No caso do cone reto, porque podemos também ter um cone oblíquo, nós temos uma medida especial que é a geratriz, que é simbolizada por G, que então é a medida de qualquer ponto da base e até o vértice do cone. Então, essa medida tem esse nome porque nós podemos fazer uma revolução dela e isso geraria o cone, por isso o nome geratriz. E pelo teorema de Pitágoras a gente pode fazer essa relação da geratriz com o raio e com a altura. A área lateral, que a gente não vai poder deduzir aqui, mas é dado por essa fórmula, então, em termos da geratriz, que é uma fórmula bem simples, que é π vezes raio vezes geratriz. E a área total, então, que seria a área de um círculo, que é πr², e mais a área lateral, que é πrg, então nós podemos dar essa fórmula aqui. Por fim, a esfera é o análogo tridimensional do círculo, que é o conjunto dos pontos que estão à mesma distância de um ponto especial chamado de centro. Agora são os pontos em 3 dimensões.
O volume da esfera é dado por essa expressão, 4/3 de π vezes r ao cubo. Essa fórmula pode ser deduzida através do princípio de Cavalieri, mostrando que um hemisfério e essa figura que é formada por um cilindro do qual é extraído um cone de altura igual ao raio da base, em todos os pontos onde se passa um plano, forma uma figura de mesma área. No caso do hemisfério é um círculo e no caso da segunda figura é um círculo de onde é extraído um círculo menor do meio. Isso é chamado de uma coroa circular. Outra forma de ver isso, então, é como que se eu juntar um hemisfério e mais um cone de altura igual ao raio da base, nós temos então um cilindro também de altura igual ao raio da base. A área de superfície da esfera, então, é dada por 4πr², ou seja, 4 vezes um círculo de mesmo raio. Essa fórmula já é bem mais difícil de deduzir e a gente precisa de cálculo diferencial para demonstrá-la.